Trago aqui hoje uma carta belíssima, produzida por professores e estudantes, a partir de um belo trabalho, de um grande trabalho, de um profundo trabalho de reflexão acerca dos desafios da sustentabilidade em nosso país, em nosso Estado. E eu faço a leitura desta carta, que foi endereçada a todos os deputados e deputadas desta Casa, ainda com data de 13 de setembro deste ano, e por uma série de questões não foi possível ser feito o registro. Então, a leitura representa aqui esse documento endereçado a todos os gabinetes, e eu quero dizer que, como deputada, professora, a voz da educação, dos educadores e dos estudantes nesse parlamento, estou muito feliz em poder fazer a leitura de um documento que é, para mim, a síntese das nossas lutas. É por isso que eu luto tanto pela educação, porque quando eu li esse documento, eu enxerguei conhecimento científico, eu enxerguei elaboração, construção, análise, leitura de mundo. Então, faço aqui a leitura deste documento, que é da Escola de Educação Básica Professor Oswaldo Rodrigues Cabral, localizada no bairro Bela Vista, em São José. Documento este feito a partir do trabalho com estudantes das séries finais do 6º ao 9º ano. Diz as professoras: sou professora da rede pública estadual há 25 anos. Leciono na área de Ciências Sociais, História e Geografia, e atuo há praticamente 21 anos na Escola de Educação Básica Professor Oswaldo Rodrigues Cabral, localizada no bairro Bela Vista, em São José, com os estudantes das séries finais do 6º ao 9º ano. Todo ano, em nossa escola, trabalhamos projetos interdisciplinares que buscam promover a integração entre as diferentes áreas do saber. Este ano, decidimos, em reunião de planejamento no início do ano letivo, trabalhar o tema sustentabilidade, que inclusive faz parte dos conteúdos trabalhados na área de ciências sociais e que busquei dar ênfase de forma mais ampla, pois desde 2019 venho desenvolvendo com os alunos das séries finais, neste caso mais amplamente os 9º anos, um projeto que se relaciona a esse tema e que já possui um grande envolvimento dos alunos, inclusive ex-alunos que hoje frequentam, em sua grande maioria, o ensino médio, para que alcancem os resultados traçados ao longo desses 3 anos letivos, pois mesmo com as aulas online e parcialmente presenciais, devido à pandemia do Covid-19, ele não foi interrompido, mas sim encontrou novos caminhos, sendo ampliado. E anexa, inclusive, o vídeo explicativo sobre o referido projeto conhecido como Sustentabilidade Empodera, que pode ser acessado pelo YouTube e temos o endereço aqui. Sendo assim, diz a professora, as professoras, ao desenvolver o tema em sala de aula, procurei relacioná-lo aos conceitos e conteúdos abordados na aula de geografia, desde recursos naturais até a matriz energética brasileira, que, apesar de oferecer uma oferta de fontes de energia renovável em comparação com a média mundial, ainda apresenta uma grande emissão de gases do efeito estufa, provenientes de fontes não renováveis e poluentes, entre elas os combustíveis fósseis, derivados do petróleo, que emitem gases como dióxido de carbono, CO2, responsáveis pelo agravamento do efeito estufa e, consequentemente, pelo aquecimento global, atualmente um dos maiores impactos ambientais gerados pelo homem e que desafia a continuidade satisfatória da vida em nosso planeta. Cientes disso, desde o final do século XX, vários organismos internacionais,
como a ONU, têm buscado alternativas através de acordos entre os países participantes para frear a emissão de todos os gases que causam o aquecimento global, como CO2, sendo que 2015, durante a COP21, Conferência das Partes, encontro da Convenção 4 das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, 195 países, incluindo o Brasil, assinaram o Acordo de Paris, que é um tratado mundial que possui um único objetivo: reduzir o aquecimento global. Os oceanos e a atmosfera esquentam ano após ano, devido às massivas emissões de gases do efeito estufa. E os maiores vilões são a queima de combustíveis fósseis, as queimadas e o desmatamento de florestas, que são responsáveis por renovar o oxigênio, assim como os corais que estão condenados se a temperatura dos oceanos continuar a subir. Não nos resta outra alternativa. Precisamos começar a agir e colocar em prática o desenvolvimento sustentável, que refere-se ao desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atender às suas próprias necessidades. É o desenvolvimento econômico aliado à conservação do meio ambiente, ou seja, desenvolver sem destruir. Objetivo esse traçado pela ONU no Rio de Janeiro, na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, conhecida como Rio 92, e onde foram traçadas as primeiras iniciativas para conciliar desenvolvimento econômico e conservação do meio ambiente. Considerando tudo que foi elencado até o momento, venho, através desta carta, repassar aos senhores e senhoras deputadas as sugestões que foram citadas pelos estudantes, durante nossas discussões em sala de aula sobre aquecimento global, e que contemplam o projeto anteriormente citado, bem como outras medidas que podem ser analisadas por vossas excelências, para que, na medida do possível, se tornem projetos de lei, se ainda não existirem, ou, nesse momento, ajudem a compor seus planos, caso haja interesse em concorrer a uma nova legislatura. Cito que a data aqui era de setembro deste ano. De um total de 38 sugestões destes alunos, optei, diz a professora, por registrar as mais citadas ou que possam se tornar projetos e leis, adequando-as, complementando-as de acordo com as suas atribuições. Então, das 38, eles apresentam uma síntese de 7 sugestões. E olhem que 7 sugestões maravilhosas. Primeiro, garantir que todas as repartições públicas, principalmente as escolas públicas, a serem construídas ou reformadas, recebam estruturas sustentáveis, como construção de reservatórios para armazenamento de água da chuva, para uso em banheiros, lavagem do chão, jardim, horta escolar, sistema de painéis fotovoltaicos para geração de energia elétrica, sistema de isolamento térmico, ou seja, as empresas a serem contratadas pelo Estado devem apresentar projetos que viabilizem e incentivem essa prática não só no projeto elaborado, mas em todas as etapas da obra, seja construção, reforma, adaptação, garantindo menor impacto ao meio ambiente e menores custos aos cofres públicos. Segundo, incentivar a instalação de montadoras de veículos elétricos em nosso estado, transnacionais ou nacionais. Objetivo do projeto enviado, inclusive, no link, porém considera todo o território nacional, através de incentivos fiscais ou até mesmo a isenção de impostos por um período, considerando, nesse caso, que a oferta desse tipo de veículo será acessível a uma parcela cada vez maior da população, a um custo bem menor e, consequentemente, haverá redução da emissão do CO2, um dos principais gases responsáveis pelo aquecimento global, além da geração de uma enorme cadeia produtiva,
com ênfase para a geração de empregos, procurando reduzir ao máximo os impactos ambientais advindos dessa nova montadora, aplicando-se aqui também a exigência de construção de uma fábrica sustentável. Terceira sugestão, criar leis que orientem e auxiliem as escolas públicas e privadas a realizarem a educação ambiental na prática, com foco na redução, reutilização e reciclagem, os 3 R's, né? De todo o material que é utilizado durante as aulas e demais dependências da escola, que pode ser separado em container específico para esse fim e deve estar disponível em diferentes ambientes da escola, como os pátios abertos ou fechados, nas salas de aula, bibliotecas, quadras, sala de multimídia, cozinha, cantina, etc., respeitando sempre a separação do material seco, do orgânico ou dos resíduos que não podem ser reciclados, como aqueles provenientes da varrição das salas e dos banheiros em diferentes coletores, cabendo a cada escola entregar o material que pode ser reciclado para a coleta seletiva do seu município, ou carroceiro e famílias carentes que vivem da renda desse material, além de promover outras ações sustentáveis na escola, como plantio de árvores nativas na região aonde se localizam, plantio e também horta escolar e diferentes projetos ambientais. Quarta sugestão, promover campanhas publicitárias de impacto, projetos e leis que penalizem quem desrespeita e auxiliem aqueles que querem participar do caminho para o desenvolvimento sustentável, que, acima de tudo, mostrem aos catarinenses a importância de combatermos o aquecimento global com ações simples no nosso dia a dia, como economizar água, passível de multa quando houver escassez, separar para reciclagem todo o lixo que geramos, inclusive o lixo digital, não jogar lixo nas ruas, passíveis de multa caso haja flagrante, economizar energia elétrica, incentivar o uso de fontes renováveis de energia, facilitar financiamentos nesse sentido, usar sacolas retornáveis, estimular os comerciantes a fornecerem esse material com o uso do QR Code, para estimular o consumidor a trazer suas sacolas, gerando descontos. Plantar mais árvores, áreas degradadas, parques, escolas, igrejas, órgãos públicos, etc. Fazer horta em casa ou horta comunitária, principalmente nas escolas onde houver condições de espaço. Não desperdiçar alimentos, otimizar a doação de sobras de escolas, de restaurantes. Não provocar queimadas, passíveis de multa, caso haja flagrante. Participar de campanhas de doação de roupas e calçados, otimizar a coleta através de escolas, órgãos públicos, igrejas, etc. Usar menos o carro e, se possível, ir a pé ou de bicicleta. Priorizar a construção de ciclovias. Quinta proposta dos nossos queridos estudantes do 9º ano do ensino fundamental, de uma escola pública estadual de São José. Estabelecer regras para a compra de materiais pelo governo do Estado, do setor privado, priorizando as empresas que fazem uso dos processos sustentáveis em seu processo produtivo e que produzem produtos que não são sustentáveis, como, por exemplo, dar preferência para aquelas que usam fontes de energia renováveis, evitar a compra de materiais que não são biodegradáveis, criar um selo que certifica as empresas que são sustentáveis, como indústria, comércio, etc., o que lhes confere, além da visão por parte dos consumidores de consciência ambiental, maior facilidade ao participar de licitações com o governo.
adquirir materiais, mobiliário e demais equipamentos para as escolas e demais repartições de empresas que promovem o replantio de árvores, usam matéria-prima renovável. Exigir que as empresas realizem a coleta seletiva e destino adequado de todos os seus resíduos sólidos ou líquidos. Adquirir somente carros que não emitem CO2, como carro elétrico, quando esse for produzido aqui em Santa Catarina ou no Brasil, para os diferentes órgãos do Estado que necessitam desses veículos. Exigir das empresas que fornecem alimentos nas escolas que seus profissionais também colaborem na separação dos restos de alimentos, que podem ser utilizados como adubo na própria escola, quando houver horta, no combate aos desperdícios de alimentos e no não descarte de óleo de cozinha na rede de esgoto. E sim, a separação adequada desse e de todos os outros resíduos sólidos ou líquidos que, porventura, geram ao prestar esse serviço ao Estado. Fomentar e promover um maior número de cursos e vagas em cursos técnicos de qualificação profissional em todas as áreas de tecnologia, com ênfase para o mercado de trabalho que está se abrindo na área da mobilidade elétrica, por exemplo, e que, assim como outras, são um dos grandes entraves ou um dos grandes alicerces para que uma grande empresa transnacional ou nacional decida se instalar em Santa Catarina. E, por último, 7ª sugestão: garantir o direito dos estudantes ao acesso aos livros didáticos do aluno no formato digital, que poderá ser baixado em sua totalidade em celulares, tablets, computadores, solicitando para isso a otimização dessa ação de maneira eficaz, simples e com explicações na contracapa dos livros didáticos impressos que são usados nas escolas por parte de todas as editoras que oferecem esse material à rede pública catarinense e que são adotados a cada 3 ou 4 anos. Essa ação promoverá a necessidade de menor reposição de livros por parte do poder público, o que gera economia e o acesso aos livros didáticos por parte dos estudantes sem a necessidade de levá-los para casa, mesmo sem constante acesso à internet, evitando assim extravio de livros e melhor adequação do peso do material que precisam levar para a escola diariamente, o que promove a sustentabilidade e também evita problemas de saúde relacionados à coluna. E a gente, como professor e como pai, escuta muito os pais reclamarem do peso das mochilas. Aproveitamos a oportunidade, dizem as professoras, para agradecer em nome de todos os professores e estudantes da nossa escola os seus esforços para melhorar o quadro de profissionais efetivos que atuam nas escolas da rede estadual. Porém, queremos ressaltar a necessidade de continuidade desses esforços, pois ainda observamos a falta de profissionais que atuam dando suporte ao trabalho pedagógico, como o plantão pedagógico, que atua quando ocorre a ausência de um professor, lembrando que esse deve ser de acordo com o número de alunos da escola e não apenas um por escola, o que não é suficiente. Também existe a falta de bibliotecários, profissionais da mediateca, visto a junção de biblioteca e parte tecnológica em várias escolas, pois sem este profissional, a continuidade do trabalho pedagógico iniciado em sala de aula apresenta limites e restrições, o que não garante um bom aproveitamento por parte de todos os estudantes. Sugerimos também que esses ambientes sejam equipados com jogos tecnológicos e de diferentes materiais e áreas, com a oferta de pequenos cursos, palestras,
para auxiliar e estimular a criatividade de nossos estudantes, abordando temas que complementem o trabalho realizado em sala, com vistas a melhorar o desempenho e a resolução de problemas vivenciados no cotidiano, em sociedade e na escola. Enfim, esperamos que estas sugestões possam servir de eixo norteador ao trabalho das senhoras e senhores deputados, pois foram eleitos democraticamente e nos representam. Só para concluir. Por isso, creio que, apesar de apresentarem e defenderem em vários momentos diferentes caminhos para Santa Catarina, o caminho para o desenvolvimento sustentável é o mesmo e precisamos agir juntos, com a colaboração de todos, na esfera pública, privada, sociedade em geral, seja qual for sua bandeira, pois planeta nós só temos esse e precisamos ajudar a preservá-lo, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelas futuras gerações que estão por vir e não podem perder este direito. Vamos juntos ajudar a salvar o planeta? Sem mais, para o momento, me despeço muito respeitosamente, em nome dos alunos do 9º ano da Escola de Educação Básica, professor Oswaldo Rodrigues Cabral, professora Mariângela Branco Bach, e da escola, como eu citei, feito o trabalho por estudantes e professores. Esta carta tem que virar um documento oficial para os nossos gabinetes não esquecer os compromissos que nós precisamos ter com o planeta. Quero agradecer, deputado Padre Pedro e deputado Sargento Lima, pela presença aqui, pela ouvidoria, e tenho certeza que é um documento que orgulha a educação de Santa Catarina e os nossos educadores. Muito obrigada.